Estamos de volta com o CJC Apura. Esse é o terceiro bloco, com um tempo ainda menor. Vamos ver se a gente consegue finalizar esse respeitando os nossos 19 minutos que restam. Hoje a gente fala nesse finalzinho de programa um ponto ainda sobre economia, que é a proposta do presidente Jair Bolsonaro à reforma da Previdência, e logo em seguida a gente emenda com segurança. Economia foi o bloco passado. Por favor, Evandro. Bom, sem perder muito tempo, vamos colocar logo aqui na tela, porque a questão da reforma da Previdência está baseada em pontos que se referem basicamente à idade, com números médios, tá bom? Com relação à mulher, ela tem que somar 108 pontos para conseguir a aposentadoria. No caso, uma idade média de 53 anos, com 26 anos de contribuição, e ela teria 10 anos de bônus. Esse número ainda não está especificamente fechado, né? Esse número bônus. E aí ela somaria 89 anos, ou 89 pontos. Para chegar a 108, faltariam mais 19 anos, que conta para o total. Mas esse 19 é dividido em 2 e ela trabalharia ali mais 9,5 anos, 9 anos e meio, para chegar ao total de 108 pontos. Para os homens, a conta é exatamente a mesma, só que com uma somatória de 110. Idade média de 56, 33 anos de contribuição, com 10 anos de bônus também, somando 99 pontos. E ali faltariam 11 anos para aposentadoria. Esse 11 anos conta de forma cheia, só que de ano trabalhado divide por 2, fica ali 5 anos e meio de trabalho ainda para ter direito aí à aposentadoria, por exemplo, Anderson. Ok. Agora, Evandro vai fazer uma pergunta a algum convidado que ele tem o direito de escolha. Essa é uma novidade nessa nova fase do Apura. Quem você escolhe, Evandro? Bom, eu vou perguntar aqui novamente para o Gilvan, né, que é um especialista em economia. Você está bombardeando o Gilvan hoje, né? Exatamente. É porque eu quero saber se de fato essa proposta tem possibilidade de funcionar. Tem uma diferença com relação ao que o Temer falou no governo dele, no governo anterior. Então, se de fato a economia vai ter um respiro, você falou um pouco no bloco passado, se de fato a economia vai ter um respiro e como isso pode afetar também a população. A Previdência é dividida em 3 campos, né? A Previdência privada, né, pública ali, nós contribuímos com o nosso INSS, a Previdência pública dos funcionários públicos e de assistência social. Se você pegar o número de 2001 a 2015, as duas previdências têm um déficit de arrecadação muito grande. Então, o governo precisa sanear isso de alguma maneira. Então, a Previdência Pública, que é a que nós contribuímos com o nosso salário, tem um valor estimado de quase 1 trilhão. E a Previdência Pública dos funcionários públicos, né, essa Previdência ela tem algo em 1,3, quase 1,3 trilhões de reais. Resumindo, é um déficit, a gente chama de déficit atuarial, é uma dificuldade de arrecadação. Então, você tem que pensar um novo sistema. Somente, e aí é outra forma da idade mínima. Hoje, o Brasil ele trabalha com o sistema de 35 anos de contribuição. Em média, você fica ali em 55 anos, mais ou menos. E aí vem a proposta de ter uma idade mínima. Somente 12 países do mundo não têm a idade mínima, é livre, né? Não tem essa idade mínima. Isso mostra o seguinte, que o cara que pensou a Previdência, né, chama-se Otto von Bismarck, na virada do século, ele queria que o Estado fosse ali, oferecesse condições dignas. E a questão da mortalidade, ou a expectativa de vida ali era de 46 anos. O mundo mudou, as tecnologias surgiram, a qualidade de alimento, a vacina inibiu muito a mortalidade que acontecia e a expectativa de vida hoje chega a 85 a 100 anos. Então o governo tem que olhar o seguinte, quanto ele está gastando nisso? Então a Previdência, para concluir, né, esse debate foi acalorado no último bloco, a Previdência Pública dos funcionários públicos, ela vem trazendo maiores perdas para o país. Ele tem que olhar para isso de uma maneira mais importante. Só para você ter ideia, de 2001 a 2015, o governo gastou 900 bilhões de reais com educação, enquanto que para a Previdência Pública dos funcionários públicos foi 1,3 trilhões. Isso estudos de 2016. Eu vou encerrar agora a participação com a Fernanda para a gente entrar no assunto sobre segurança. Fernanda, por favor. A gente precisa colocar claro o seguinte, a Previdência é um problema, essa questão precisa ser equalizada e ela é um problema para o presidente porque você tem uma quantidade de agentes envolvidos nisso e de categorias fazendo lobby. Então, ele tem um desafio aí dentro do Congresso, porque ele tem, por exemplo, a questão do funcionalismo público, das Forças Armadas, de determinados setores, do agronegócio, e ele vai precisar ter uma voz ativa dentro do Congresso para garantir que o melhor seja o melhor para todo mundo. Porque não adianta ser bom para uma parcela da população e
penalizar a outra parcela, né? Para ele equalizar isso, e aí é uma questão que não tem a ver só com a população como um todo, isso tem a ver também com o próprio destino político dele, porque ele assumiu o mandato prometendo melhorias efetivas. Se ele não conseguir conciliar para todo mundo, isso vai cobrar dele um peso político importante. Exatamente. Eu prometi, mas a Kátia pediu ali um pedacinho de tempo para falar, não tinha como negar. Assim, eu não posso deixar de falar sobre isso, que eu sou especialista nessa área, e eu tenho uma novidade, que eu acho que é novidade para as pessoas, né? As pessoas, eles estão colocando a culpa sempre, antigamente o brasileiro ia até, antigamente a 40 e poucos, agora 60, 70 anos. Importante enfatizar que a Constituição de 1988 já estava com essa previsão. E, ao contrário do que as pessoas falam, a Previdência Social não é só o que eu contribuo, eu contribuo aqui para pagar quem está aposentado lá. Isso não é verdade. O imposto, por exemplo, vou dar só COFINS, a destinação dele deveria ser para a Previdência, porque está previsto na Constituição Federal essa destinação e de outros impostos também. Então, o que acontece? Colocaram culpa em cima das pessoas que estão envelhecendo, porque falar de que outros países têm um cenário diferente é fácil, mas você daria emprego para uma pessoa que tem 65, 66 anos, que tem um currículo escolar péssimo, para trabalhar na sua empresa? Como que essas pessoas, esses idosos, vão conseguir, do jeito que a saúde está no Brasil, que ninguém se cuida, ninguém se trata, hoje a gente pega um idoso com uma pressão altíssima, como é que essa pessoa vai trabalhar? Então não vai pagar. Então não vai pagar. Então tem que ser questionado, sim, porque a reforma da Previdência, ela está justificada em números, em só um número. O país está envelhecendo. E os impostos que deveriam ser para a Previdência, que não estão sendo destinados, e ninguém fala sobre isso. Isso é uma questão velha, já é uma questão antiga, e que eles estão forçando, mas eles não estão falando para o povo que não é só a fonte de custeio da nossa Previdência, não é só o trabalhador que trabalha aqui para pagar lá. Não, nós temos outros custeios que deveriam ser destinados e não deveria ter essa reforma da Previdência. Foi o que eu falei no início da gente começar, né? Coloca o Duda para pagar a Previdência, né? Já tem previsão constitucional. Em 1988, coloca mais já tem lá. Previsão constitucional. Agora, se estão desviando, aí é investigação. Aí né? é investigação. Evandro Jales, próximo assunto, por favor. Vamos falar sobre o sistema prisional, sobre segurança. Eu recebo o Bandeira sempre no CJC Online e falamos algumas vezes sobre a precariedade do sistema prisional no nosso país e vamos acompanhar uma matéria falando mais sobre isso. O sistema prisional brasileiro tem enfrentado sérios problemas como a superlotação, falta de estrutura e condições de tratamento para que os presos voltem à sociedade. É comum ouvir que o indivíduo retorna pior após o tempo na prisão, gerando um maior risco à sociedade. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopem, o Brasil conta com cerca de 840 mil pessoas presas, além de 500 mandatos de prisão em aberto, ou seja, que ainda não foram cumpridos. Atualmente, o déficit de vagas representa uma superlotação de 200% nas penitenciárias, com 360 mil pessoas a mais do suportável. Esse número ainda vai piorar até o ano de 2025, pois esse número chegará a 1,4 milhões de pessoas. Ainda segundo o Infopem, os crimes relacionados ao tráfico de drogas são os que mais levam pessoas para trás das grades, registrando 28% da população carcerária total. Também vale ressaltar que 55% dos presos têm entre 18 e 29 anos e que 75% da população prisional brasileira não chegaram ao ensino médio, o que contrasta com um índice menor de 1% dos presos com graduação superior. E o primeiro convidado a falar sobre esse assunto é a Kátia Vita, advogada. Kátia, em entrevista à Rede Record de televisão, no ano passado, Marcinho VP, ele é chefe da facção Comando Vermelho e confessou ter ajudado em campanha a Sérgio Cabral.
o pronunciamento dele foi o seguinte, abre aspas, ele aparecia por lá, era um mero deputado estadual, presidente da LERJ na época. Ajudei na campanha em 1996, centenas de cabos eleitorais, tudo 0800. Ele não gastou R$1, tudo 0800, não gastou R$1, fecha aspas, foi o que ele afirmou. Esse é apenas um dos casos que vieram à tona, né? Agora, esse envolvimento entre criminalidade, suborno, tráfico de drogas, junto com a questão, com a área política, isso pode contribuir para a dificuldade de se acabar com a criminalização, para diminuir a violência? Esse envolvimento obscuro é um quesito mais pesado que a falta de vontade política? Eu acho que no momento em que o político, como aconteceu, eu tenho um projeto social dentro de uma comunidade e ali chegaram, né, até conversar, né, eu não me meti, nem quis envolvimento, mas assim, que só entraria um político A e B ali dentro. Então, no momento em que você tem essa troca, no momento em que que o político que está querendo entrar começa a ter esse tipo de amizade, essa troca mesmo de informações, claro que esse político, quando entrar, ele vai inviabilizar tudo que a segurança pública querer desarticular aquela comunidade que está acontecendo, se ele já tem aquela troca de favores, com certeza vai inviabilizar a segurança pública. Isso é muito ruim para o nosso Estado, para o Brasil. Isso é muito complicado. Bandeira, por favor. Vamos lá. Essa questão carcerária no Brasil, ela é tão difícil e tão importante quanto a reforma da Previdência, por exemplo. É uma questão muito delicada de se mexer com isso no Brasil, porque a gente chegou a níveis insuportáveis. Então, dependendo da estatística que a gente for analisar, a gente tem uma população de 730 mil presos. Então, hoje, para resolver isso, eu tenho que atacar dois setores. Um setor é abrir mais vagas nos presídios, é fundamental isso. E para abrir mais vagas nos presídios hoje para eu ter um nível aceitado de vagas, eu tenho que construir um presídio por dia durante um ano. Aí, ao final de um ano, eu teria vagas suficientes para todos os presos do Brasil. Ou seja, uma tarefa impossível. Construir um novo presídio por ano durante um ano, tarefa impossível. E segundo, eu preciso ressocializar o preso. Eu ter ferramentas de ressocialização para que ele não volte ao sistema carcerário. Que hoje o índice de volta do preso para o sistema carcerário varia de 70% a 80%. Então, o cara, ele cumpre a pena, ele sai e ele retorna ao sistema carcerário. Isso são fatores que devem ser atacados. Eu preciso ter vagas para todos os presos que já estão e preciso ressocializar esses presos de forma que eles não reingressem no sistema carcerário brasileiro. É um desafio muito, muito grande, porque nós temos uma política no Brasil de encarceramento. A gente encarcera, né, tudo aquilo que incomoda a sociedade, né? E a gente de fato, prende muito nas classes menores e prende pouco nas classes mais avantajadas, mais abastadas, né? Então, a gente tem essa discrepância no nosso sistema penal brasileiro que a gente é obrigado a corrigir isso. Se você pega a população carcerária, 75% da população carcerária não completou o ensino médio. Aí eu falo para quem acabou o segundo grau, se você fizer o segundo grau, você já reduz em 75% as chances de ser preso. É verdade, já é um ponto. Isso. 1% da população carcerária tem curso superior. Se você fizer curso superior, você já reduz 99% as chances de ser preso. Então, estudar tira você da cadeia só pelo fato de você estudar. Por favor, Eduardo, só seguindo a ordem de quem se pronunciou. Então, eu queria fazer, na verdade, um resumo dos 3 temas, né? Eu não tive oportunidade no bloco anterior, então prometo, de uma maneira bem sucinta, tentar resumir esses 3 temas. Primeiro, a questão da privatização e da reforma da Previdência e a segurança pública. Ou eu moro em Marte, ou será que ninguém consegue entender que o problema está na questão da ingerência? Não conseguem gerenciar, aí a culpa é sempre de terceiros, nunca é minha. No caso específico da privatização, quem vai gerir mal, quem geriu mal durante
séculos, vai continuar gerindo mal se não mudar a cabeça das pessoas que vão gerir o próximo sistema. A mesma questão é da privatização. Citando um filósofo contemporâneo, Bandeira, né, a gente vai pagar durante a vida e só vai aproveitar na morte. Porque essa questão da reforma da Previdência é bem parecido com isso. Parece que a gente não vai aproveitar nada. E a ingerência também é na segurança pública. O nosso amigo economista falou bem, para a educação, foram quantos? 989. 989. E para tapar o buraco que eles mesmos fizeram, você triplica o valor? Por que não investir na educação que vai resolver boa parte do problema da segurança pública? Por que não investir na educação que vai melhorar toda essa questão da privatização? Como assim, Eduardo, vai melhorar? É claro, porque se eu gerir empregos, não vai haver a necessidade da privatização. Quando a gente tem um problema numa empresa, é fácil. Vou dar um exemplo aqui. Se você não estivesse organizando bem aqui o nosso debate, eu acho que a empresa trocaria o apresentador e não trocaria o programa, não trocaria o estúdio, a emissora, porque você não conseguiu gerir. Então, eu acho que esse é o pensamento, é a ingerência que cria esse caos no Brasil. E esse problema de diálogo é um problema antigo. Conservadores e liberais não conseguem se entender. Tá, eu vou pedir para Karina, depois Fernanda e Jackson, tá? Para a gente poder Só para fazer continuar. uma analogia aqui. Só fazer uma inserção. Eu estou dirigindo bem, né? Porque eu preciso do emprego. Então tá bom. Você não por é favor. funcionário público, cuidado. Só para a gente achar que o debate aqui ele não se trata apenas de um debate de uma visão política ou econômica, a gente pode falar da Suécia, por exemplo. A Suécia é um estado de bem-estar social, um capitalismo, ou seja, ainda visa o lucro, a riqueza, só que é um país em que as políticas públicas elas são extremamente avançadas. Se hoje você ficar desempregado na Suécia, você tem 6 meses de seguro-desemprego, para além do aluguel social que é pago. Aqui no Brasil, iam chamar essas pessoas de vagabundos. No entanto, lá é a política social em que faz com que, por exemplo, os deputados recebam o mesmo valor que um professor. Olha que beleza, professor. Então, esse tipo de visão... Se aqui fosse ao contrário, vocês estariam felizes, né? Tu captou meu pensamento. Mesmo dentro de uma lógica do capital, você pode apresentar um estado de bem-estar social, onde vai diminuir essas desigualdades e diminuir as tensões. Diminuindo as tensões, a gente acaba também otimizando o processo de segurança pública, que também é uma política pública, né? Segurança pública, ela não pode ser determinada pela realpolitik, que é a ideia de que nossos valores, a nossa vontade naquele momento, nossa moral e o costume que são construídos durante a nossa vida, em determinado momento vai recorrer a uma explicação para toda a sociedade. O que está acontecendo hoje num extremo caso de a gente estar vivendo uma crise econômica que se torna uma crise social, que radicalmente pode se modificar alguma coisa. Ou seja, se você diminuir o número de ministros, se você retirar a Previdência, né, gente? Porque vamos realizar. Né, quantas pessoas, com a precariedade do trabalho que nós vivemos no Brasil, vai conseguir chegar aos 90, 91 anos, né? Homens e mulheres ainda mais, porque sofrem com a sobrecarga de trabalho, que ainda trabalham em casa, cuidam dos filhos. Então, tudo isso possivelmente também relacionado à taxa de desemprego, a segurança pública também ela acaba se tornando uma criminalidade ainda mais violenta, como recurso de procura. Então, a taxa de desemprego vem aumentando no decorrer do tempo, né? A gente perdeu aí, né? Tivemos o impeachment, eram 2 anos de governo Temer, e a taxa de desemprego ainda está em 13%. E o que está sendo dito sobre isso, né? E eu acredito, assim, gente, que nós não podemos pagar por algo que não fomos nós brasileiros que fizemos. Nós trabalhamos com o nosso suor, cada brasileiro contribuinte, né? E nossos impostos também arrecadam, como foi bem dito aqui, e nós não podemos perder isso. Sabe por quê? Porque nós não vivemos em países desenvolvidos, né, infelizmente, como a Suécia. Nós vivemos em um país onde a maior parte da população nem tem acesso à água. Para a gente estar discutindo aqui se privatiza a nossa cidade. Tem gente que não tem acesso à água, não tem acesso à luz elétrica. Então, é possível que essa medida, que é austera, né, e que está dialogando aí com a política liberal do Paulo Guedes, seja terrivelmente ao ponto de, né, já que a gente está falando dos rumos do governo Bolsonaro, eu não estou aqui execrando ninguém, a partir do momento que eu faço uma avaliação, uma perspectiva do que está sendo dito. Né? Aparentemente, nesse momento, o povo brasileiro não quer essa reforma, embora tenha sido convencido de que ele deve sofrer na pele
os problemas que não foram causados por ele para solucionar a situação do país. Fernanda, por favor. Só para encerrar, né, a gente já estourou o tempo, mas a gente precisa deixar muito claro uma coisa. Existe uma questão cultural envolvida nessa questão da segurança também, que tem a ver com o que a Karina colocou. Não há governo corrupto numa população que não é corrupta. A gente vivencia todos os dias, e eu sempre falo muito isso, as pequenas corrupções do dia a dia. Quando você entra num banco e a caneta está presa numa corrente, isso é o sinal inequívoco de que não há respeito pelo que é público. É uma questão intrínseca da população. Então, se você tem um inconsciente coletivo que diz que eu tenho vontade, eu vou pegar e é meu, você cria todo um ambiente propício para o surgimento da corrupção. Então, é preciso que... E eu sou muito otimista, eu acredito mesmo que à medida que as pessoas participem mais politicamente da vida do país, você tem um processo de depuração aí nesse cenário. Só que isso não é para um mandato. É até cruel você esperar que um presidente, seja o Bolsonaro, se tivesse sido o Haddad, tivesse sido o Ciro, tivesse sido qualquer pessoa, é cruel você querer que o cara resolva a vida de todo mundo em 4 anos. Sim. Não vai fazer isso. Okay. E as pessoas precisam mudar sua mentalidade. Então, eu acho que fica um pouco a dica, a população precisa participar politicamente, precisa cobrar dos seus representantes e precisa mudar as suas próprias posturas pessoais, porque sem isso a gente não vai chegar a lugar nenhum. Jackson, para a gente encerrar, eu vou pedir para você fazer sua inserção, como você solicitou, mas queria deixar aqui a pergunta da plateia para você responder. A pergunta é: o sistema carcerário não deveria ser mais rígido em nosso país? Talvez assim inibisse o retorno de detentos ao sistema, como aconteceu em outros países. Por exemplo, um período como o da Itália, que determina um certo tempo, de 10 anos, que o preso, para conquistar um direito à visita íntima, ele precisa ter um tempo lá dentro, encarcerado, para conseguir ter o direito à visita íntima ou de outros direitos. Você acha que tem que ser um pouco mais rígido? A minha inserção é exatamente sobre isso. A questão primeiro, a questão de gestão do sistema prisional, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que no Brasil não existe pena de morte, eu quero que continue não existindo, nem existe prisão perpétua, também quero que continue não existindo. Então, todos os presos que vão para o sistema prisional vão voltar um dia. Eles voltarão um dia. Então, a maneira com que a sociedade trata essa questão, pelo caráter da vingança, do ódio, colocar o sujeito ali, o estilo que o Bolsonaro disse, quer dizer, se você não quer ser preso, não quer passar por aquela agonia lá, você não cometa crime, só que o cara volta, irmão. Ele volta ao convívio da sociedade. E como é que ele está voltando e como é que ele está convivendo? Então é preciso que a sociedade brasileira entenda o seguinte: é preciso gerenciar o sistema prisional, sim, de acordo com o que a Constituição determina. A Constituição determina a questão da dignidade. É preciso que o sujeito cumpra a pena dele, seja rígida a sociedade, sim, tá certo? E tanto ela não é rígida quando pensa que hoje quem comanda os presídios são as facções. E por que elas começaram a comandar os presídios? Porque lá não tem comando. Quando você olha um programa de televisão, onde quem decide que hora que vai fazer a faxina ou não do presídio é o preso, aí vocês estão vendo no Ceará. O que está acontecendo no Ceará? O governo resolveu enfrentar, porque determinou a mudança e os caras estão botando gente na rua para esculhambar isso. Então, a minha inserção era exatamente isso, chamando um pouco a atenção da sociedade. Não temos prisão perpétua e não temos pena de morte. Então, o que mandamos para lá vai voltar. E do jeito que está esse sistema, não há chance nenhuma de voltar alguém de lá recuperado. O trabalho que as igrejas estão fazendo lá, que estão conseguindo um milagre com esse trabalho que estão fazendo nos presídios, conseguem reduzir minimamente. Mas o que se faz dentro dos presídios com os presos é uma loucura total. É a minha opinião. Ok. Bom, eu quero já agradecer a todos vocês pela presença, agradecer a vocês que mandaram várias perguntas. Infelizmente, a gente só consegue fazer uma por bloco e acho que, por sorte, conseguimos fazer em todos os 3 blocos uma pergunta de vocês. Parabéns por estarem tão envolvidos nesse assunto e muito obrigado pela presença. Obrigado, Bandeira, obrigado, Jackson Vasconcelos, obrigado, professor Eduardo Martins, Karina Cunha, muito obrigado, Fernanda Galvão, Kátia Vita e Gilvan Bueno.
Olha, vocês contribuíram muito para o nosso debate. Eu tenho certeza que aqueles que puderam conferir com a gente nessas 1 hora e 30 minutos, ou um pouquinho mais, ouvindo cada opinião de vocês, contribuiu para que nossos telespectadores pudessem ter um ponto de vista. Um ponto de vista que houve um especialista em segurança, alguém que trabalhou no Banco do Brasil e hoje também fala de segurança, professores, jornalistas, advogado e também um especialista em finanças. A gente, quando tem esses pontos de vista tão diferentes, é tão enriquecedor que a gente, principalmente, aí eu posso dizer por nós, né, Evandro, e eu que estamos aqui, nós aprendemos 7 lições em um só programa. Então, agradeço muito a vocês pela contribuição. Evandro Jales, obrigado pela presença aqui hoje mais uma vez. Em especial, hoje é aniversário do Evandro, ele está trabalhando, parabéns, que Deus abençoe muito você, sua família, tá? Seu projeto, seu trabalho, sua carreira profissional. Desejo todo sucesso para você, tá bom? Obrigado. E você de casa, foi um prazer tê-los aqui junto comigo. Eu não pude dar, pelo menos, a palavra final para os nossos convidados, senão a gente teria mais um programa do Apura, mas eu acredito que eles vão entender por que eu tive que fazer isso. Agradeço a toda a produção, nossa equipe técnica e engenharia que trabalhou arduamente para que hoje a gente pudesse fazer esse programa. E mês que vem, na última quarta-feira do mês, nós vamos fazer CJC Apura, a posse de arma. Você não pode perder esse programa. Até lá!